com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, assistam a outras videoaulas que nós colocamos nos links das redes sociais do portal Escola Dominical, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn. Vejam os outros textos de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical ao longo da semana. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores. Todos os dias ouçam os comentários breves que fazemos sobre os textos escolhidos para leitura diária, onde os irmãos, além de meditar na palavra de Deus, poderão também encontrar subsídios para a lição. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, assistam à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente os irmãos poderão elucidar as suas últimas dúvidas. Mas jamais deixem de comparecer à Escola Bíblica Dominical, pois tudo o que estamos a fazer aqui e todos estes subsídios são preparação para a Escola Bíblica Dominical. Neste segundo trimestre de 2015, nós estamos estudando o tema Jesus, o Homem Perfeito, o Evangelho de Lucas, o Médico Amado. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E hoje estaremos estudando a lição de número 4, entrando então no terceiro bloco deste trimestre. Os irmãos sabem que nós estamos estudando nesse trimestre o Evangelho segundo Lucas. O primeiro bloco constou da primeira lição, que foi uma lição introdutória. Depois nós tivemos o segundo bloco, que encerramos na semana passada, sobre a vida de Cristo antes do seu ministério público, as narrativas da infância. E hoje estaremos iniciando o terceiro bloco, que fala do ministério público de Jesus, que abrangerá das lições 4 até a lição 11. E o título da lição de hoje, a lição do número 4, é a tentação de Jesus. Estaremos estudando o capítulo 4, dos 13 primeiros versículos do capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Embora o tema escolhido pelo nosso comentarista seja a tentação de Jesus, nós achamos por bem dar uma primeira vista no início do capítulo 4 do livro, no final do capítulo 3 do Evangelho segundo Lucas, onde Lucas fala sobre o batismo de Jesus e a genealogia de Jesus. Como nós estamos entrando no ministério público de Jesus, entendemos que seja de bom alvitre nós falarmos a respeito do início deste ministério público de Jesus. Quando Jesus começa a cumprir a sua missão salvífica, nós vimos na aula passada que Jesus viveu em Nazaré dos 5 aos 30 anos de idade. Que depois que ele assumiu sua responsabilidade perante Deus, perante a lei de Moisés, no templo de Jerusalém, onde esteve no meio dos doutores, ele teve uma vida caracterizada pelo silêncio, caracterizada pelo trabalho, caracterizada pela vida familiar. Mas, quando estava com quase 30 anos de idade, Jesus, então, ele inicia o seu ministério. E como Lucas, e nós dissemos, já desde a primeira aula, que Lucas está preocupado em narrar as coisas desde o princípio, qual é o princípio do momento, o momento em que se inicia este novo tempo para o povo de Israel, se inicia este novo tempo para a humanidade, o tempo da pregação do Evangelho, o tempo da redenção da humanidade. Como nós já sabemos, Lucas procura mostrar os fatos dentro do espaço e dentro do tempo.
E é por isso, no início do capítulo 3 de Lucas, quando se inicia a narrativa do ministério público de Jesus, a narrativa da obra de Deus, Lucas vai falar a respeito de João Batista, o precursor, aquele que viria para preparar o caminho do Senhor, pois foi no anúncio do seu nascimento que começou o tempo do cumprimento da promessa messiânica, como o próprio Lucas indica, e nós já vimos na lição de número 2. E Lucas, então, é preciso ao dizer quando começa a pregação de João Batista, o precursor de Jesus. Diz ele no capítulo 3, versículo 1: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judeia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Foi no 15º ano de Tibério. E este 15º ano de Tibério era por volta do ano 29 depois de Cristo. Augusto, o primeiro imperador romano, terminou seu reinado no ano 14 e foi substituído por Tibério, que era o seu sobrinho. Portanto, o 15º ano é por volta do ano 29 depois de Cristo. Lucas faz questão de mostrar que João Batista começa a pregar o batismo para o arrependimento, para o perdão dos pecados, neste período em que Tibério estava no 15º ano do seu reinado, em que Pôncio Pilatos era o presidente da Judéia, em que Herodes governava a Galileia. São fatos, não são mitos, não são lendas, não são contos de fada. O ministério de João Batista, o ministério de Jesus, são fatos históricos. João Batista e Jesus são personagens históricas. E por isso, Lucas faz questão de frisar o momento em que João Batista começa a pregar. Nosso tema não é sobre o ministério de João Batista, não há uma lição a respeito deste assunto, mas é importante que, como João começa a pregar, a Bíblia de Lucas diz que a palavra de Deus veio sobre ele. Terminava o silêncio profético de 400 anos. Deus novamente começava a falar com o povo, levantava um profeta. E é importante nós vermos esta posição de Lucas. Lucas mostra que a palavra de Deus veio a João. Não é o homem por si só que opera, mas é Deus que vai ao encontro do homem, que levanta um homem que era cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, e a palavra veio a ele. E então ele começa a pregar o batismo para o perdão dos pecados. E aí surge Jesus. Diz Lucas, lá no capítulo 3 e no versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Jesus aparece como um do povo. Era um homem, um judeu como qualquer outro, e que acorre à pregação de João Batista. Mais uma vez, vemos enfatizada a humanidade de Jesus. O povo vinha se batizar, atendendo ao chamado de Deus. Todo o povo vinha se batizar. E Jesus, como um homem fiel a Deus, como um homem perfeito, o homem que atende ao chamado de Deus, ele vai também se batizar.
Jesus é apresentado aqui como um homem que respondia favoravelmente ao chamado de Deus. O homem perfeito, ele vai e atende ao chamado de Deus. É um exemplo para nós. Jesus é o homem perfeito porque ele é o exemplo de humanidade. Nós, como homens imperfeitos, devemos seguir o exemplo de Jesus. É o que o apóstolo Pedro nos fala na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então Jesus, ele foi até onde estava João Batista, porque João Batista era o homem de Deus, era o profeta que Deus tinha levantado. E João Batista pregava o batismo para o perdão dos pecados. Jesus não tinha pecado, mas ele assumiu o nosso lugar e se deixou batizar, mostrando que ele tinha vindo para assumir o lugar do homem pecador e para redimir a humanidade. O que é interessante é que quando Jesus se batiza, quando ele é batizado por João, ele ora. Lucas vai mostrar Jesus sempre como um homem de oração. É outro exemplo que nós temos de seguir. O homem agradável a Deus é um homem de oração. Quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que ele orava. E por ele ser um homem diferente dos outros, quando ele orou, o céu se abriu. Quantas pessoas João já não tinha batizado? Mas o céu não tinha se aberto para eles, porque eles estavam em pecado, se arrependiam dos seus pecados, mas ainda este pecado não havia sido tirado. Mas quando Jesus vem, ele que não tinha pecado, os céus se abriram quando ele orou. É um exemplo para nós, irmãos. Quando nós cremos em Jesus, quando Jesus tira o nosso pecado, nós podemos orar porque os céus estão abertos para nós. Foi isto que aconteceu com Estevão. O próprio Lucas registra isso em Atos. No momento em que Estevão está sendo apedrejado, ele ora, né? Ele tinha comunhão com Deus. E então diz assim, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7,56. O cristão, ele tem os céus abertos. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que nós devemos ter ousadia para entrar do santuário, entrar no lugar santíssimo. Quando nós oramos, nós entramos na presença de Deus, porque os céus estão abertos para nós. Então Jesus ocupou o nosso lugar, se deixando batizar por João. Mas mais do que isto, os céus estavam abertos. Ele era um homem de oração. E os céus estavam abertos para ele porque ele tinha comunhão com o Pai. Ele nunca havia pecado. E quando ele é batizado, estava orando e é batizado, os céus se abrem e o Espírito Santo vem sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Mais uma característica do Evangelho de Lucas. Lucas sempre mostra, nós falamos aqui em aulas passadas e vamos continuar a falar, porque o papel do Espírito Santo é fundamental no Evangelho de Lucas e no livro de Atos dos Apóstolos. Os homens, para agir, precisam ser ungidos pelo Espírito Santo. Jesus, para iniciar o seu ministério, precisou ser ungido com o Espírito Santo. E esta unção se deu no momento em que o Espírito Santo desce numa forma corpórea de pomba e repousa e desce sobre Jesus. Neste momento, nós percebemos que Jesus é ungido pelo Espírito Santo e inicia o seu ministério. Por isso que ele é chamado de Jesus Cristo. O Cristo é o ungido. E Jesus, então,
ungido pelo Espírito Santo, ele inicia o seu ministério. E é por isso que ele diz para os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Porque eles só poderiam começar o seu ministério se também fossem ungidos pelo Espírito Santo, revestidos de poder. É por isso que a verdadeira lição bíblica é que ninguém pode ser separado ao ministério se não for antes ungido pelo Espírito Santo. Todo crente pode pregar, porque todo crente recebe o Espírito Santo. Mas para realizar uma obra específica, para dirigir o povo de Deus, para exercer os dons ministeriais, nós precisamos ser revestidos de poder. É por isso que acertada está a Igreja Pentecostal ao exigir o batismo com o Espírito Santo para o exercício do ministério. Jesus precisou ser ungido pelo Espírito Santo para iniciar o seu ministério. Todos nós precisamos ser ungidos pelo Espírito Santo, receber o Espírito Santo para exercer uma obra ministerial ou para pertencer à Igreja de Deus. E aí, eu não estou falando de batismo com o Espírito Santo, mas estou falando da recepção do Espírito Santo na salvação. E se ouviu uma voz do céu que dizia: "Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido." Jesus nunca tinha pecado. Jesus tinha atendido ao chamado profético de João. Jesus tinha aceitado assumir o lugar do homem pecador e se deixa batizar. Jesus é ungido pelo Espírito Santo. E tudo isso era agradável a Deus. O Pai dá testemunho do Filho de que ele o estava agradando. Vejam que Jesus já tinha plena consciência que era o Filho de Deus desde os 12 anos de idade, pelo menos. Quando ele disse aos seus pais: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? E agora, o Pai, no início do seu ministério, o Pai disse que havia se agradado de todos aqueles 18 anos de preparação, de silêncio, de trabalho, de vida familiar. E agora você tem me agradado. E agora você vai começar o seu ministério, porque você me agrada. É uma grande lição que nós temos. É de que não podemos exercer o ministério sem que antes do início deste ministério nós tenhamos agradado a Deus. Depois de narrar o batismo de Jesus, mostrando que ele era o Filho de Deus, o testemunho de Deus de que ele era o Filho de Deus, Lucas volta a lembrar que Jesus havia se humanizado. E Jesus fala da sua genealogia. É muito interessante isso. Antes que Lucas comece a narrar o ministério público de Jesus, ele faz questão de mostrar que Jesus é Deus e que Jesus é homem. No batismo, Jesus, como homem, acorre ao chamado profético de João, assume o lugar do pecador se deixando batizar, mas neste mesmo instante era um homem de oração, portanto um homem dependente de Deus, mas no mesmo instante em que é batizado, em que é ungido pelo Espírito Santo por ser homem, o Pai testifica que ele é o Filho de Deus. E agora, logo após esse testemunho divino, Lucas faz questão de dizer que Jesus era homem. E ele então apresenta a genealogia de Jesus, para mostrar que Jesus é descendente do primeiro homem, é descendente de Adão. Há uma diferença, irmãos, entre a genealogia de Lucas e a genealogia de Mateus. Quando nós lemos em Mateus a genealogia, em primeiro lugar, a genealogia de Mateus ela é descendente. Ela parte de Abraão e vai até Jesus. Mateus queria mostrar que Jesus era filho de Abraão, aquela posteridade prometida por Deus, no qual seriam benditas todas as famílias da terra, mas que também Jesus era filho de Davi, o herdeiro do trono de Davi, o rei de Israel. Ele queria mostrar para o povo judeu que Jesus era o Messias. Agora Lucas tem outro propósito. Lucas quer mostrar que Jesus
é a semente da mulher prometida lá no Jardim do Éden. Ele é o homem perfeito, o homem que viria reatar a amizade entre Deus e a humanidade. É por isso que a genealogia de Lucas, ela é ascendente. Parte de Jesus e não para em Abraão, vai até Adão. Então a primeira diferença é essa. Mateus faz uma genealogia para provar que Jesus era o Messias esperado dos judeus, e Lucas faz uma genealogia para provar que Jesus era o Messias esperado para a humanidade, para todas as nações. Mateus parte de Abraão, que é aquele de quem Deus formou a nação de Israel, até chegar a Jesus. Lucas parte de Jesus e chega até Adão. Segundo, o terceiro ponto é que há uma diferença de nomes aqui, né? E há muita discussão sobre isso, não é um tema da nossa lição, nós estamos fazendo uma introdução por causa do ministério público de Jesus, para não perdermos aí o fio da meada do Evangelho segundo Lucas. Mas é importante nós lembrarmos que, segundo a maior parte dos estudiosos, a genealogia de Jesus segue a linha materna, justamente porque Jesus aqui é apresentado como a semente da mulher. E até Davi, os nomes da genealogia de Jesus, de Jesus em Mateus e a genealogia de Jesus em Lucas, eles são diferentes. Porque Mateus segue a linhagem paterna para provar a herança, a condição de Jesus de filho de Abraão, de posteridade de Abraão e de filho de Davi, o herdeiro real. Enquanto que Lucas segue a linhagem materna para mostrar a condição de Jesus de semente da mulher. Outro dado importante que Lucas mostra para reforçar a humanidade de Jesus, e ele é o único que o faz, ele diz que Jesus tinha quase 30 anos. Está lá em Lucas 3,23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. Então, nós vemos aqui a demonstração aqui de que Jesus era um homem, como qualquer outro, que viveu 30 anos no mais perfeito anonimato, até iniciar a sua obra que ele só poderia fazer quando ungido pelo Espírito Santo. E aí, então, Lucas faz a narrativa da tentação de Jesus, que é o tema próprio da nossa lição. Depois que Jesus é batizado, depois que é ungido pelo Espírito Santo, que o Pai dá testemunho dele, e que Lucas reforça a sua humanidade, dando a genealogia, Lucas começa a narrar o primeiro episódio do ministério de Jesus, que é a sua tentação. E é elucidativo que Lucas comece dizendo assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Primeiro ponto que Lucas faz questão de ressaltar é que, tendo sido ungido no batismo, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Ele só pôde vencer o mal, ele só pôde vencer o pecado, ele só pôde vencer a tentação, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós vivemos num mundo cheio de aflições. A igreja vive em combate contra o mal. Jesus mesmo disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mostrando que a primeira coisa que aconteceria com a igreja, aquilo que é inafastável da igreja, é a luta contra o mal. Paulo nos lembra isto na Epístola aos Efésios, quando ele diz que não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Está lá em Efésios 6:12. A luta contra o mal, a batalha espiritual é uma constante na vida do servo de Deus, na vida da igreja. E para isso, em primeiro lugar, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Não há como vencermos o mal, vencermos a tentação, se não formos cheios do Espírito Santo. É por isso que Lucas reforça. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O servo de Deus, em primeiro lugar, precisa estar cheio do Espírito Santo. Em segundo lugar, precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Eu não serei um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro discípulo, se eu não for guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi mandado para nos guiar. Quem diz isso é o próprio Jesus, capítulo 16, versículo 13 de João. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E mais, o apóstolo Paulo, escrevendo lá em Romanos, no capítulo chamado capítulo do Espírito, capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos, ele é bem claro, ele diz assim, no capítulo 8, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito Santo. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, estava cheio do Espírito Santo e era guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo o levou ao deserto. Quando se é guiado pelo Espírito Santo, não se escolhe para onde ir. Quando se é guiado pelo Espírito Santo, não se escolhe o que vai fazer. Jesus foi levado para o deserto, um lugar de morte, um lugar de nenhuma condição de vida, um lugar de carência, um lugar de falta de água, de falta de alimento, um lugar penoso, um lugar inóspito. Mas foi para lá que o Espírito Santo levou Jesus. Muitas vezes nós também somos levados aos desertos desta vida. Mas o Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. E aí nós vemos um contraste entre Jesus e o primeiro casal. O primeiro casal também foi tentado pelo diabo. Mas o primeiro casal foi tentado num lugar de delícias, no Éden, onde havia toda árvore boa para se comer. Não é? Como é? A descrição bíblica do Éden é a seguinte. Gênesis capítulo 2. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado. Capítulo 2, versículo 8. Agora o versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O Éden era um lugar onde tinha abundância de água, um rio que se dividia em 4 braços. Era um lugar onde tinha uma árvore agradável à vista, uma árvore boa, toda árvore boa para a comida, a árvore da vida, a árvore da ciência do bem e do mal, um lugar de delícias. E ali o primeiro casal, tentado pelo diabo, num lugar tão confortável, foi vencido. Mas Jesus é mandado para o deserto, onde não tinha água, onde não tinha árvore, onde não tinha nada. E é ali no deserto que ele vai vencer. E por que Jesus é tentado num lugar como este? Diz Fritz Heinecker, no seu comentário, no comentário Esperança do livro de Lucas, e eu gostei da expressão dele, ele diz assim, que Jesus, ele foi tentado no deserto. Por quê? Porque ele foi tentado com todas as dificuldades que o homem tem. É interessante nós vermos aqui. Diz Heinecker
que ele foi tentado em todas... aliás, mito, não foi Fitzhugh, desculpa, foi John Nelson Darby. John Nelson Darby, no seu livro Estudos sobre a Palavra de Deus, ele diz assim: Jesus sofreu essa tentação nas circunstâncias em que nós nos encontramos, e não naqueles em que se encontrava Adão. Quer dizer, em todas as dificuldades da vida da fé. A parte o pecado, ele a sentia em tudo, porque ele foi tentado em todas as coisas na nossa semelhança, mas sem pecado, como está em Hebreus 4:15. Darby diz com muita proficiência que Jesus foi tentado no deserto, para que eu e você não tenhamos desculpa. Dizemos, Jesus foi tentado num lugar confortável, por isso que ele venceu. Não, ele foi tentado no pior lugar que existe no planeta, para mostrar que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado, e para mostrar que nós podemos vencer a tentação, mesmo nas maiores dificuldades da vida, mesmo nos maiores desertos da vida. Aliás, a tentação de Jesus no deserto desmente aquela teoria de que o homem é produto do meio, que é uma mentalidade que está muito, hoje, nesses tempos de relativismo moral, está muito disseminada entre as pessoas. Muitos crentes acreditam nisso, que é o meio, o ambiente que faz o homem. Se fosse o ambiente que fizesse o homem, Adão e Eva não teriam pecado e Jesus teria pecado. Mas é o contrário. Num lugar que tinha tudo para o homem não pecar, ele pecou. E no lugar que tinha tudo para o homem pecar, ele não pecou. Jesus venceu no deserto, no lugar mais difícil, para nos provar que não é o ambiente que faz o homem. Mas o homem precisa, para vencer o mal, ele precisa, para vencer as dificuldades da vida, para ser um homem de bem, para fazer o bem, ele precisa ser cheio do Espírito Santo e precisa ser guiado pelo Espírito Santo. O que faz a diferença não é o ambiente, não é o ambiente que corrompe o homem, mas se o homem buscar a Deus, se o homem tiver comunhão com Deus, esteja onde ele estiver, ele vencerá o mal e ele fará o bem. Jesus nunca pecou, mas ele foi tentado em tudo. Porque ele tinha que sentir o que o homem sentiu. Ele realmente se humanizou. Lucas faz questão de mostrar isso. Por isso que ele disse que ele venceu a tentação, porque ele era cheio do Espírito Santo. Foi o homem Jesus que foi tentado. A tentação não foi uma brincadeira. A tentação não foi uma ilusão. Foi uma realidade. Porque convinha que Jesus padecesse tudo que nós padecemos. O escritor aos Hebreus, ele disse lá em Hebreus capítulo 2, versículo 4. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus foi realmente tentado para saber o que é a tentação, para que, vitorioso sobre o pecado e a morte, ele possa hoje nos socorrer. Tem muito crente que diz, eu fui tentado, não tive condição, caí. Mentira! Você tem condição de vencer a tentação, porque Jesus está pronto para te socorrer, para lhe socorrer. Por quê? Porque ele passou pela tentação, ele participou das mesmas coisas que o ser humano. Ele só não pecou, por isso que ele não é igual aos seus irmãos. Ele é semelhante aos homens, porque ele não pecou. Já que ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, ele não tinha natureza pecaminosa. Mas ele passou por tudo, inclusive pela tentação. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. É o escritor aos Hebreus, nós vamos voltar lá, que fala isso. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Jesus foi tentado em tudo. Então não pense você, quando você for tentado, que aquela tentação Jesus não passou. Jesus passou por aquela tentação, venceu e agora te pode socorrer. Quando nós somos tentados, nós podemos pedir o socorro de Deus, porque Jesus em tudo foi tentado para poder nos socorrer nas nossas tentações. Lucas, então, continua o seu relato dizendo que, em sendo levado Jesus para o deserto, 40 dias foi tentado pelo diabo. Essa expressão, 40 dias foi tentado pelo diabo, é fruto de divergência, de discussão, de debate entre os estudiosos da Bíblia. O texto original permite duas interpretações. A interpretação de que Jesus foi tentado durante os 40 dias e a interpretação de que Jesus só foi tentado ao final dos 40 dias. Como a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, nós entendemos que a tentação durou mesmo esses 40 dias, respeitando aqueles que acham que só foi no final dos 40 dias que Jesus foi tentado. Nós entendemos que Jesus foi tentado durante os 40 dias, mas no final dos 40 dias houve um embate direto entre o diabo e Jesus. O diabo perseguia a Jesus, tentava Jesus, mas não conseguia se aproximar dele. Porque Jesus estava nesses 40 dias em jejum e oração. E naqueles dias não comeu coisa alguma. Alguns dizem, ele não comeu, mas bebeu. Foi um jejum parcial. Não, foi um jejum total. Porque como queria beber no deserto que não tem água? Então Jesus foi tentado durante os 40 dias. O diabo não tinha como se aproximar dele enquanto ele não apresentasse uma fraqueza. E ele não apresentou fraqueza, não porque fosse Deus, porque aqui estamos falando do homem Jesus, mas porque Jesus passou esses 40 dias em jejum e oração. E aí nós aprendemos que o jejum e a oração nos fortalece e nos faz resistir e impede a aproximação do diabo. O próprio Jesus ensinou lá em Mateus, no capítulo 17, no versículo 21, Jesus nos dá um poderoso ensino. Vamos ler a partir do versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Então Jesus disse aos discípulos que eles não puderam expulsar um demônio, porque aquele demônio, eles não tinham fé suficiente, em primeiro lugar, e em segundo lugar, porque aquele tipo de demônio só era expulso com jejum e oração. Isso nos mostra que o jejum e a oração são uma arma poderosa para nós enfrentarmos as hostes espirituais da maldade. E nós já dissemos que estamos em contínua batalha espiritual, que a igreja vive em contínua batalha contra o mal. Por isso a igreja precisa jejuar e orar. Por isso que hoje nós não temos tanto poder de Deus nas igrejas. Por isso que hoje o inimigo entra facilmente no meio da igreja. Tem brechas no meio da vida dos crentes, porque os crentes não estão orando nem jejuando. Jesus, durante 40 dias, impediu a aproximação do diabo porque ele estava em jejum e oração. O jejum e a oração são necessários para nós. O próprio Jesus disse que os seus discípulos deveriam e necessitariam jejuar. Está lá em Mateus capítulo 9, versículo 14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles?
Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Os discípulos de Jesus não jejuavam porque Jesus estava ali fisicamente com eles. Mas, depois que Jesus se ausentou fisicamente, eles precisam jejuar. Jesus disse, quando lhes for tirado o esposo, então eles jejuarão. Então nós temos essa necessidade do jejum. Jesus era um homem de oração e era um homem de jejum. E nós devemos seguir as suas pisadas. Devemos jejuar, devemos orar. Se para expulsar uma casta de demônios, nós precisamos muitas vezes de jejuar e orar, não é dos demônios mais fortes, só saem e são expulsos se nós vivemos em oração e jejum, que dirá o chefe dos demônios, que é Satanás. Então Jesus se preparou durante esses 40 dias, ele se fortificou nestes 40 dias para jejuar e orar, e por isso o diabo não se aproximou dele. Matthew Henry, no seu comentário bíblico completo, ele diz assim, ele ganhou alguma vantagem para si durante este jejum de 40 dias no deserto. Podemos supor que o Senhor estava totalmente concentrado em sua própria consagração e em consideração a sua tarefa e a obra que ele tinha diante de si, que ele passou todo o seu tempo em uma conversa imediata e íntima com seu pai, como Moisés no monte, sem qualquer desvio, distração ou interrupção. De todos os dias da vida de Cristo na carne, esses parecem ter se aproximado mais da perfeição da vida angelical e da vida celestial. E isto preparou para os ataques de Satanás. Aqui o Senhor foi fortalecido contra eles. Jesus não jejuou em vão, não jejuou para aparecer. Não é desse jejum que nós estamos falando. Ele estava solitário, ninguém o via, ninguém sabia que ele estava no deserto, ninguém o acompanhava. Mas ele se preparou para os ataques de Satanás. Ele se fortaleceu no jejum. Em uma íntima comunhão com o Pai, numa vida de oração e de jejum. O jejum se faz assim, com uma compenetração, uma concentração, uma comunhão. Basílio de Cesareia, um dos pais da igreja, também nos fala a respeito disso. Ele diz assim, Jesus jejuou para nos demonstrar que o jejum é necessário ao que se quer preparar ao combate das tentações. Então Jesus já nos ensina que para vencer a tentação nós precisamos estar em comunhão com Deus, em jejum e oração. Mas depois dos 40 dias de jejum, é um jejum especial, é um jejum miraculoso, como foi o de Elias, como foi o de Moisés, Jesus fraqueja, porque ele era ser humano. Lucas faz questão de mostrar isso. Jesus tem fome. E quando Jesus tem fome, o diabo chega. Porque Jesus tem um fraquejar. Jesus tem desejo de comer. Ele estava debilitado. Depois de 40 dias de jejum, Jesus se encontrava debilitado. E é neste momento que o diabo começa a tentação. E a narrativa de Lucas da tentação é uma sequência diferente da narrativa de Mateus. Mateus diz que Jesus primeiro foi tentado na fome, depois ele foi tentado no pináculo do templo, e depois ele foi tentado no alto monte. Então a primeira tentação foi a fome no deserto, a segunda tentação ele foi levado ao pináculo do templo, e na terceira tentação ele foi levado a um alto monte. Lucas muda esta ordem. Ele diz que primeiro Jesus foi tentado no deserto quando teve fome, depois foi tentado no alto monte e depois foi tentado no pináculo do templo. E aí os inimigos da Bíblia dizem, está vendo? Está errado, é uma contradição na Bíblia. Nós temos aí uma contradição, uma ordem diferente da tentação em Mateus e em Lucas.
temos realmente uma contradição? Não, não temos nenhuma contradição. William Hendrickson, um dos grandes comentaristas do Novo Testamento, ele diz aqui o seguinte: aqui devemos proceder da posição básica, isto é, que unicamente o relato de Mateus está ordenado cronologicamente. Note os advérbios então, depois, e então, novamente, então e então, na narrativa de Mateus. Quando a gente abre o Evangelho segundo escreveu Mateus, lá no capítulo 4, nós vemos que Mateus, quando ele narra, ele diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Aí depois diz: então, no versículo 5, o diabo transportou a cidade santa. O versículo 8, novamente o diabo transportou a um monte muito alto. Então aqui é uma sequência cronológica. Mateus procura dizer a ordem cronológica da tentação. Já Lucas não. Olha o que diz William Hendrickson. Ele diz assim: Lucas não tem nada parecido. Veja Lucas 4, 5 e 9. Seu relato não tem ordem cronológica. Ele menciona as 3 tentações, porém não indica, nem mesmo com uma única palavra, que ocorreram nessa sequência de tempo em particular. De modo que qualquer menção de uma possível discordância ou conflito entre Mateus e Lucas não tem razão de ser. John Nelson Darby, no seu livro Estudos sobre a Palavra de Deus, ele diz assim: no Evangelho segundo São Lucas, as tentações são relatadas segundo a sua ordem moral. Assim, em primeiro lugar, encontramos o que as necessidades do corpo exigem. Depois vêm as exigências do mundo e, finalmente, a sutileza espiritual. Então, enquanto Mateus ele faz uma sequência cronológica, Lucas ele faz uma sequência moral. Ele procura mostrar as tentações sob um outro aspecto, um aspecto moral. Primeiro as necessidades físicas, depois as exigências do mundo e, por fim, a sutileza espiritual. A primeira tentação, tanto num quanto no outro, é a tentação da fome. Diz o nosso comentarista, a tentação de ser saciado, de ser satisfeito. Jesus teve fome. E aí o diabo vem. Tem algumas coisas, algumas lições que nós aprendemos neste primeiro embate, já que a tentação durou os 40 dias, nesse primeiro enfrentamento direto entre Jesus e o diabo. Primeira coisa que a gente aprende é que o diabo sempre ataca no ponto fraco. O diabo, irmãos, ele é covarde. E aqui, nessa primeira tentação, nós aprendemos que o diabo ele é covarde e ele é intrinsecamente mau. No momento que Jesus teve uma fraqueza, ele chegou. E por que Deus permite que nós chegamos? Para que nós aprendamos a depender dele. Nesse primeiro embate, Jesus nos ensina a depender dele, a depender de Deus. É na dependência a Deus que nós vencemos o diabo. Por isso é que Paulo diz que quando nós estamos fracos, é aí que nós somos fortes. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza e recorremos a Deus, nós nos livramos da tentação. O diabo sempre ataca no ponto fraco. Ele é covarde. A primeira coisa que a gente aprende. E a segunda coisa que a gente aprende é que o diabo sempre quer nos colocar no campo da dúvida. Olha aqui. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus. O diabo sempre procura nos jogar no campo da dúvida. O Pai havia dito que Jesus era o Filho de Deus. Jesus sabia que era o Filho de Deus, o Pai confirmou no batismo que ele era o Filho de Deus, e agora o diabo lança este dardo da dúvida. Se
tu és o Filho de Deus. Então, o diabo sempre quer nos lembrar no campo da dúvida. Devemos, portanto, aumentar a nossa fé. Sempre pedir a Deus aquela oração que os discípulos fizeram, acrescenta-nos a fé. Então, o diabo sempre ataca no ponto fraco. O diabo tenta nos lançar no campo da dúvida. E o diabo diz, se tu és o Filho de Deus, diz esta pedra que se transforme em pão. Essa proposta do diabo para Jesus é terrível. Fritz Heinecker, aí sim agora, Fritz Heinecker disse que provavelmente aquela pedra que Satanás apontou tinha até a forma de pão, o que aumentava ainda mais o desejo de Jesus de comer, já que ele estava com fome. Mas a tentação é sempre uma busca de desvio da orientação do Espírito Santo. Eu disse aqui, Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. E ele, enquanto homem, deveria pregar o Evangelho, assumir o lugar do homem e morrer pelo homem. A obra de Jesus era a salvação do homem. E para isto, ele se despojou da sua glória. É o que Paulo diz lá em Filipenses, no capítulo 2. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 6 a 8. Jesus havia se despojado da sua glória. Se ele executasse o que o diabo queria, se ele transformasse aquela pedra em pão, ele estaria fazendo uso dos seus atributos divinos. E estaria contra a vontade de Deus, contra a orientação do Espírito Santo. Ele havia se feito homem para se humilhar, para se esvaziar da sua glória. Se ele fizesse aquele milagre, ele estaria utilizando um atributo divino e negando toda a sua obra. A tentação é sempre um desvio da orientação do Espírito Santo. A tentação, ela quer que nós ouçamos as nossas necessidades e não a voz do Espírito. Jesus tinha fome, precisava comer. E o diabo lhe propõe, satisfaça a sua necessidade, em detrimento da vontade de Deus. Quando nós buscamos satisfazer os nossos desejos, os nossos instintos, e deixamos de ouvir a voz do Espírito, nós agimos com a concupiscência da carne, que é um dos elementos que existe no mundo. João diz lá em 1 de João 2,16, que o que existe no mundo, vamos ler lá, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O diabo oferece a concupiscência da carne, assim como ofereceu para o primeiro casal. Assim como ele ofereceu que eles comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E eles desejaram e comeram daquele fruto. Ele também faz com que Jesus disse, peça a Jesus, olha, transforma esta pedra em pão. Satisfaz a sua necessidade. Para que ficar passando fome? É isso que o diabo sempre faz. Se nós dermos ouvidos ao diabo, nós vamos querer satisfazer os nossos desejos. Como diz o nosso comentarista, ser saciados, em detrimento de fazer a vontade de Deus. Então o diabo, ele sempre ataca no ponto fraco, ele quer que nós abandonemos a orientação do Espírito Santo, ele quer nos lançar no campo da dúvida, ele quer que nós ouçamos as nossas necessidades, os nossos desejos, a nossa carne e não a voz do Espírito, e ele quer que nós sejamos egoístas. Satisfaz a sua necessidade. Se Jesus fizesse um milagre para ele mesmo, ele seria egoísta. E o diabo procura fazer com que o nosso ego prevaleça, que é a carne. O diabo quer sempre que o nosso ego prevaleça. Jesus nunca fez um milagre para si, porque ele não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E nós, como membros do corpo de Cristo, nós devemos também servir. Jesus ensinou, nós vamos ter uma lição sobre isso nesse trimestre. Jesus ensinou lá no lava-pés que nós devemos servir. Assim ele diz, assim como eu fiz, sigam o meu exemplo. Eu lavei os pés dos discípulos, eu servi. Vocês devem servir também e não procurar ser servidos. Neste primeiro embate, Jesus foi tentado na concupiscência da carne. E ele foi vitorioso, porque ele disse para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Né? Nas palavras de Lucas 4:4, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem. E quando Jesus citou Deuteronômio 8, 2 e 3, porque quando ele disse está escrito, está lá em Deuteronômio 8, 2 e 3. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Jesus recorre à palavra de Deus, que é a única arma de ataque contra o diabo. Quando Paulo diz que nós temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade, ele traz o armamento, a armadura que o crente deve usar. A couraça da justiça, o cinturão da verdade, os calçados na preparação do evangelho da paz, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito. A única arma de ataque contra o diabo é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Jesus atacou o diabo com a palavra de Deus. Não é com crucifixo, não é com Bíblia na cabeça que nós vamos enfrentar o inimigo. Nós vamos enfrentar o inimigo com a palavra de Deus. É a única arma de ataque que existe. E Jesus recorre à palavra de Deus. E ainda cita uma passagem, que é essa que nós lemos agora de Deuteronômio 8, 2 e 3, em que Jesus mostra que nós devemos nos humilhar. Jesus nos deixa passar necessidades para que nós aprendamos a nos humilhar, a depender dele. É na dependência dele que nós vamos vencer. É por isso que Jesus recorre à palavra de Deus. Ele não transformou a pedra em pão. Ele não saciou a sua necessidade, porque ele sabia que ele precisava se humilhar. Ele havia vindo ao mundo para se humilhar e ser obediente até a morte, para depender de Deus, para fazer a vontade de Deus, não se desviar do propósito de Deus, ouvir a voz de Deus. E nós venceremos esta tentação das nossas necessidades físicas, dos nossos instintos. Nós venceremos a concupiscência da carne se nós recorrermos à palavra de Deus, se nós formos obedientes a Deus, se nós ouvirmos a voz de Deus, se nós nos renunciarmos a nós mesmos, não formos egoístas. E nesta primeiro embate, o diabo mostra como ele é intrinsecamente mau. Sabe por quê? Além de covarde, ele é mau. Porque Jesus disse lá em Mateus 7 e 11, se vós, pois, vamos ler aqui, versículo 9, e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Jesus diz que nós, sendo maus, nós não negamos boas dádivas aos nossos filhos. Mas o diabo, ele é muito mau. Em vez de ele dar pão para Jesus, ele deu pedra. É o que ele continua fazendo até hoje. Em vez de ele dar pão, ele dá pedra. Ele oferece pedra. E quer que nós transformemos a pedra em pão. Mas nós transformarmos a pedra em pão
é darmos vazão aos nossos desejos carnais, à nossa carnalidade, é perdermos a salvação. Jesus vence o primeiro embate. Mas o diabo, como dizia o saudoso pastor Severino Pedro da Silva, insiste, persiste e não desiste. O diabo, então, o levou a um alto monte e mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E aqui o nosso comentarista diz que Jesus foi tentado para ser celebrado. Jesus é levado pelo diabo a um alto monte. E isto mostra a humanidade de Jesus. Mais uma vez, nós vamos todo esse trimestre mostrar como Lucas enfatiza a humanidade de Jesus. Jesus foi levado a um alto monte porque ele era homem, ele havia se feito homem. E enquanto homem, o homem ele é pouco menor do que os anjos. Está lá no Salmo de número 8, versículo 5. A condição humana, nós somos inferiores ao diabo. Está aqui. O diabo é um anjo, caído, mas é um anjo. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 8 e 5. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos. O ser humano foi feito pouco menor do que os anjos. Ah, mas isso é o ser humano, meu caro Muru. Isso não é Jesus. Não é Jesus? Vamos ler lá em Hebreus, capítulo 2. Voltamos lá ao capítulo 2 de Hebreus, versículo 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste dos seus pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Né? Lemos Hebreus 2, 7 a 9. Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos. Por isso o diabo pôde levar ao alto monte. Ele era menor enquanto homem do que o diabo. Inferior enquanto homem do que o diabo. E essa é a primeira lição que nós aprendemos do segundo embate de Jesus. Nós somos inferiores ao diabo. Por isso não podemos ser atrevidos com relação ao diabo. Não somos maiores do que o diabo porque temos Jesus na nossa vida. Porque somos salvos. Mas é porque temos Jesus em nós. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. É isso que João ensina. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Não é porque nós somos maiores que o diabo. Por isso que nós não podemos fazer esse espetáculo de entrevistar demônio, de fazer o de banhão de brinquedo. Isso é mentira, irmão. Nós não somos maiores do que o diabo. Aquele que está em nós é maior do que o diabo. Então é a primeira coisa que a gente aprende nesse segundo embate. A segunda coisa é que uma arma que o diabo usa para nos enganar é a visão. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. A visão. É por isso que Jesus diz que nós devemos ter cuidado com os olhos. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Cuidado, muito cuidado com a aparência, com a visão, porque o diabo procura nos enganar pela visão. Terceira coisa que a gente aprende é que a glória do mundo é passageira. Veja o que está escrito aqui. Num momento de tempo, ele mostrou todos os reinos do mundo. E aí nós vemos o poder do diabo. O diabo conseguiu mostrar todos os reinos do mundo num momento de tempo para Jesus. Como isso é possível, meu caro Muru? Eles estavam numa dimensão espiritual.
numa dimensão espiritual, o tempo ele é algo que é inexplicável, ele não passa, né? Não há tempo na dimensão espiritual. Na dimensão material, sim, na dimensão espiritual, não. E o diabo levou Jesus ao monte e o levou a um estágio espiritual onde ele mostrou todos os reinos do mundo num momento de tempo. E Ambrósio de Milão, outro pai da igreja, Ambrósio de Milão, ele nos fala em uma coisa interessante sobre esse tempo. Diz Ambrósio a respeito do momento de tempo. A fragilidade passageira do poder mais rápida do que um olhar. Pois todas as coisas passam assim em um momento e com frequência a glória do mundo desaparece mais prontamente do que quando vem. Mostrou todos os reinos do mundo, mas o mundo passa e a sua concupiscência. Ao mostrar todos os reinos do mundo, no momento de tempo, o diabo quis impressionar Jesus. Mas nós aprendemos que a glória deste mundo é passageira. Não vale a pena buscar a fama, a popularidade, buscar o poder humano, porque tudo isso passa, irmãos. O diabo quis agir na concupiscência dos olhos, que é a segunda coisa que existe no mundo, como nós já lemos lá em 1 de João 2,16. Mas foi no momento de tempo. A glória do mundo é passageira. Outra coisa que nós... E quando ele mostrou tudo isso, o diabo disse: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim lhe foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Outra coisa que nós aprendemos é que o diabo é mentiroso. Ele não era o dono dos reinos do mundo. E aí nós temos uma divergência doutrinária aqui, mas nós temos que tomar cuidado. Muita gente pega esse texto e diz: olha, o diabo é o dono do mundo, principalmente o pessoal da teologia da confissão positiva. O diabo é o dono do mundo. Ele disse aqui: foi entregue o mundo para ele. E dizem os mestres lá, principalmente o Kenyon, que é um dos membros, um dos próceres da teologia da confissão positiva, que Deus deu o mundo ao homem e o homem entregou ao diabo quando pecou. Isso é uma mentira. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus não deu o mundo para o homem. Deus colocou o homem no mundo para administrá-lo. Mas ele não entregou o mundo para o homem. O homem era apenas um administrador, um mordomo. O mundo é de Deus. O universo é de Deus. O que é do diabo é o mundo espiritual. É este sistema que está no maligno, em que o homem está escravizado pelo pecado. É nesse sentido que Jesus chama o diabo de príncipe deste mundo. Lá em João 12:31, em 14:30, em 16 e 11, Jesus chama o diabo de príncipe deste mundo. É um mundo espiritual, não é um mundo físico. O diabo ele tem domínio espiritual sobre a humanidade, ele tem um domínio sobre os reinos do mundo, do sistema gentílico, como nós estudamos no ano passado, quando estudamos o livro de Daniel. Aquela estátua representa o sistema gentílico, o sistema de poder humano, imerso no pecado, sob o domínio de Satanás, mas é um mundo espiritual. O mundo físico não é do diabo, é um mundo espiritual. E nós aprendemos que o diabo é mentiroso, irmão. João 8,44, o diabo é o pai da mentira e quando ele mente fala do que lhe é próprio. Não podemos construir uma doutrina em cima de palavras ditas pelo diabo, que é o pai da mentira. O diabo é um estelionatário. Ele disse: olha, eu vou te dar todos os reinos do mundo se você me adorar. Ele estava mentindo. Ele não tinha recebido. Ele estava vendendo o que não era dele. Um estelionatário. Um 71. Então o diabo não é o dono do mundo. Não.
O diabo, ele é o dono desse sistema maligno, pecaminoso, mas ele não é o dono do mundo. William Hendrickson, ele fala sobre isso, né? Ele mostra muito bem para nós aqui essa condição. Vamos ler aqui no seu comentário de Lucas. Ele fala a respeito disso. Pode-se perguntar se Satanás era realmente o possuidor de todas estas coisas e se de fato tinha o controle delas a ponto de poder oferecê-las a quem ele quisesse. Essas passagens, as três, essas referências, porém, com certeza não provam que o diabo seja o dono e governante máximo das nações, com o direito e poder de dispor delas e de suas riquezas, como bem quiser, de modo tal que o próprio Cristo, pelo menos na atual dispensação, tenha que ocupar um lugar inferior a ele. A realidade é o oposto. Se alguém argumenta dizendo que algumas dessas passagens fazem referência ao poder outorgado a Cristo em sua exaltação, a resposta é que até mesmo durante a humilhação de Cristo, Satanás não podia fazer mais do que Cristo lhe permitia fazer. E quanto à pretensão de Satanás aqui em Lucas 4 e 6, é absurda demais para merecer uma resposta. Então, William Hendrickson é bem claro em mostrar que o diabo não é dono do mundo. Era uma mentira do diabo. A quinta coisa que nós aprendemos é que não existe acordo com o diabo. Olha, eu vou fazer um acordo com você. Você me adora e eu vou te entregar todos os reinos do mundo. O diabo, na verdade, estava aí propondo, irmãos, algo extremamente profundo. Jesus iria vencer o pecado e a morte. Jesus ia desfazer as obras do diabo. Mas o caminho que Deus havia determinado para que Jesus fizesse isso era a morte. Nós lemos aqui em Hebreus 2, e voltamos aqui para os irmãos se lembrarem, nós vimos que Jesus disse, né, o escritor aos Hebreus disse, e para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo, para quebrar o império do diabo, que não é sobre o mundo, mas sobre a humanidade, o mundo espiritual do maligno. Jesus veio para vencer o mundo, mas ele tinha um caminho, era a morte, o caminho da cruz. E o diabo propõe a ele um caminho mais suave. Basta que você me adore. O caminho do sincretismo religioso, o caminho da religiosidade, o caminho da tolerância, da concessão ao maligno. Basta que você me adore e eu te entrego tudo. É uma proposta de trégua, de acordo. Com o diabo não há acordo, não há comunhão entre a luz e as trevas. Orígenes, de Alexandria, outro grande pai da igreja, ele fala sobre isso. Nós colocamos aí em nosso esboço e nós vamos lê-lo aqui para os irmãos. Orígenes vê uma luta entre dois reis, né? O que reinava sobre os pecadores e Cristo que reinava sobre os justos. Ele diz assim, são dois reis que querem reinar, o diabo, rei do pecado, sobre os pecadores, e Cristo, rei da justiça, sobre os justos. O diabo, sabendo que Cristo tinha vindo para pôr fim ao seu reino, mostra-lhe todos os reinos do mundo. Não o reino dos medos e persas, senão seu reino. E como ele reina no mundo, isto é, uns são governados pela fornicação, outros pela avareza, faz-lhe ver em um momento, isto é, na duração do tempo presente, que é o que obtém e o põe em paralelo com a eternidade. Não necessitava o Salvador que lhe mostrasse por mais tempo o estado deste mundo, senão que apenas levantou os olhos para contemplá-lo. Viu o reino do pecado e os que eram governados pelos seus vícios. Então o diabo lhe disse, vieste a disputar o meu império? Adora-me e toma o reino que tenho. Mas o Senhor quer reinar, mas com a justiça, sem pecado. Quer que as nações lhe sejam submetidas para que sirvam à verdade. Não quer reinar sobre os outros de uma forma que o diabo reine sobre ele, de onde se segue
Jesus respondeu, está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus. O diabo propôs um caminho mais fácil para Jesus. Você não precisa morrer, eu te entrego tudo, basta que você me adore. Só que se Jesus adorasse, era o diabo que reinaria sobre tudo. Era o diabo que iria reinar até sobre Jesus. Quando nós queremos fazer acordo com o diabo, nós nos sujeitamos a ele. Esse é o problema da concupiscência dos olhos. O caminho mais fácil. Mas Jesus respondeu novamente com a palavra de Deus. Ele citou Deuteronômio 6:13 e 10:20. Ao Senhor teu Deus adorarás e a eles dará culto. Jesus nos ensina que não há nenhuma forma de agradarmos a Deus senão de servirmos com exclusividade a Ele. Não podemos usar de uma religião, não podemos usar de uma concessão, não podemos nos construir em torno de mitos, de lendas, de justificativas para vencer o mal. Nós só vencemos o mal adorando a Deus, servindo a Deus. Fritz Heinecker ainda diz algo importante. Ele mostra para nós que nesta tentação o diabo procurou fazer com que Jesus adotasse a interpretação dos judeus daquela época a respeito do Messias. Uma imagem política do Messias. Ele procura dizer, olha, você só pode ser o Messias se você for um rei político. Você primeiro precisa ser um rei político. Eu te entrego todos os reinos do mundo. Você se torna imperador do mundo. E aí, então, você poderá cumprir a sua missão. É o engano da teologia da libertação e de algumas vertentes da teologia da missão integral. Eu não falei no primeiro embate? Nós temos a teologia da prosperidade, que ensina o homem a buscar as coisas da terra, a satisfazer suas necessidades terrenas, a ser egoísta. Hoje o diabo continua tentando a concupiscência da carne através da teologia da prosperidade. E aqui o diabo continua tentando na concupiscência dos olhos pela teologia da libertação. Primeiro nós temos que nos redimir politicamente, para depois ser libertados do pecado. Não é isso que Jesus ensina. Jesus ensina que nós devemos primeiro adorar a Deus, primeiro servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Isto é o essencial. A nossa salvação vem do nosso serviço a Deus, de colocarmos as coisas de Deus em primeiro lugar. O diabo é vencido mais uma vez. E aí então vem o terceiro embate de Jesus com o diabo. O diabo leva até Jerusalém, até o pináculo do templo. O que é o pináculo do templo? É o lugar mais alto do templo. Que lugar é este? Há muita discussão. Uns dizem que é o pórtico de Salomão, no lado oriental do templo, que era mais alto. Outros dizem que era um muro construído por Herodes neste lugar ao oriente do templo. O Flávio Joséfo fala deste lugar no seu livro Antiguidades Judaicas, no livro 15º. Ele diz assim, a respeito deste lugar. Do lado do ocidente havia 4 portas. Por uma ia-se ao Palácio Real, atravessando-se um vale que estava entre eles. Pelas 2 outras ia-se aos arrabaldes e pela 4ª a cidade. Mas era preciso, para isso, descer por vários degraus até o fundo do vale e tornar a subir por outros tantos, pois a cidade está situada em frente ao templo, em forma de um círculo, que termina naquele vale do lado do sul. E desse mesmo lado, à frente do quadrado, havia no meio uma outra porta, igualmente distante dos 2 ângulos, e uma tríplice soberba galeria, que se estendia desde o vale que estava do lado do oriente até o que estava do lado do ocidente. Esta galeria não poderia ser mais longa porque compreendia todo o espaço. Tal obra era uma das mais admiráveis que o sol jamais iluminou. O vale era tão profundo e uma cúpula elevada acima da galeria era tão alta que não se podia contemplar do fundo do vale, porque a vista não alcançava tão longe sem se obscurecer e se turbar. Era um lugar extremamente alto. E diz o nosso comentarista
que Jesus então foi tentado para ser notado. O diabo leva a cidade santa, Jerusalém, ao pináculo do templo, coloca bem em cima do templo, para que ele se sentisse igual a Deus, ou maior do que Deus. Estava acima da habitação de Deus. E ali o diabo diz para ele: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. O diabo então coloca Jesus já numa posição psicológica de soberba. É a terceira arma soberba da vida. A mesma arma que ele usou no primeiro casal. E sereis iguais a Deus. Coloca Jesus nesta posição estratégica. E diz assim: se joga daqui. Porque está escrito que os seus anjos te segurarão. E então todos te reconhecerão como Messias. É a tentação de ser dotado, como disse o nosso comentarista. É o orgulho. É querer ser igual a Deus. Como dizia minha finada mãe, antes de derrubar o homem, o diabo coloca uma escada para ele subir. Às vezes ele quer derrubar o homem, ele não consegue, então ele coloca uma escada, a pessoa sobe e aí o tombo é maior. E o diabo, como ele tinha sido afastado as duas vezes pela palavra de Deus, ele agora usa também a palavra de Deus, mas usa a palavra de Deus distorcida. E isso é a primeira coisa que nós aprendemos neste terceiro embate, que a tentação pode vir pelo uso da Bíblia. A Bíblia pode ser utilizada para nos desviar da vontade de Deus. Basta que ela seja interpretada equivocadamente. Basta que se tire um texto do contexto. Basta que se distorça o texto. E aí a verdade se torna mentira. E foi o que fez o diabo. O diabo citou o Salmo 91, versículo 11. Vamos ler aqui o Salmo 91, versículo 11. O que está escrito no Salmo 91, versículo 11? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E aí está a distorção do diabo, a heresia. O caminho que era proposto a Jesus, para ele se lançar do pináculo de templo para baixo, não era o caminho de Deus, era o caminho do diabo. A promessa era que Deus nos guardaria nos caminhos de Deus, não no caminho do diabo. Se Jesus se jogasse, ele se esborrachava no chão. Por quê? Porque não era o caminho de Deus. Era mentira que os anjos iriam sustentá-lo, porque não era o caminho de Deus, era o caminho do diabo. Cuidado com as promessas de Deus. As promessas de Deus são para aqueles que fazem a vontade de Deus. Não é para quem quer ter o próprio capricho e fazer a vontade do diabo. Aqui nós temos a teologia da confissão positiva, o triunfalismo, que é a tentação que ainda existe hoje. Dizer que você é filho de Deus, que você é filho do dono, você não é o dono do mundo, mas é o filho do dono, que Deus é obrigado a fazer o que você quiser. Não é não, ele tem compromisso com a palavra, não com seus caprichos. Se Jesus se jogasse de lá, ele estava sendo caprichoso, atrevido, e Deus não lhe iria salvar. Primeira coisa que a gente aprende, a Bíblia pode ser usada como forma de tentação, se ela for interpretada equivocadamente. Os falsos mestres, os falsos ensinos, as heresias que existem hoje. Segunda coisa, jamais devemos querer ser iguais ou superiores a Deus. Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele havia se esvaziado da glória de Deus. Por isso, embora colocado ali no pináculo do templo, ele não se sentiu igual a Deus, nem quis ser igual a Deus. Ele não quis aparecer para o povo como Messias. Não. Terceira coisa que nós aprendemos é que nós não precisamos de nenhuma outra prova para confiar em Deus, a não ser a sua palavra. Jesus já tinha ouvido: tu és o meu filho amado, em quem me tenho comprazido, em quem eu me agrado. Jesus tinha que confiar em Deus, não precisava de nenhuma outra prova, porque a fé é a prova das coisas que não se veem.
Ele não precisava se jogar dali para que Deus provasse que ele era o Filho de Deus e os anjos viessem segurá-lo. Não, bastava a sua confiança em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje tem muita gente querendo fazer prova com Deus. Eu vou servir a Deus se eu ficar rico. Eu vou servir a Deus se eu for curado. Eu vou servir a Deus se Deus fizer isso. Se Deus não fizer isso, eu rasgo a minha Bíblia. Não, irmãos, isso é falta de fé. Eu tenho que confiar em Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. O diabo queria que Jesus fosse incrédulo. Se Jesus se jogasse ali, ele queria uma prova a mais de que ele era o Filho de Deus, uma prova de que Deus estava com ele. Mas ele não precisava disso, porque ele confiava em Deus. A fé é a prova que nós temos. Não devemos tentar a Deus. Foi a resposta que Jesus deu para o diabo. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Irmãos, nós não devemos contender com Deus, não devemos brigar com Deus, não devemos exigir nada de Deus. Quem contende com Deus caminha para a perdição. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. A geração que estava no deserto, ele contendeu com Deus. Está lá em Êxodo, capítulo 17. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Massá quer dizer tentação, Meribá quer dizer contenda. Em Massá e Meribá, o povo perdeu a promessa de Abraão, porque tentou a Deus. Aquela geração, porque tentou a Deus, morreu no deserto, não entrou na terra prometida. Moisés e Arão repetiram o erro do povo. Também em Massá e Meribá, eles tentaram a Deus. Está lá em Números, desculpe, capítulo 20, versículo 13. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Versículo 12. E o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não me crestes para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Em Massá e Meribá, tanto caiu o povo quanto caiu Moisés e Arão. E cairemos nós se tentarmos a Deus. É o diabo que nos incita a contender contra Deus. É o diabo que nos incita a tentar a Deus. Mas está escrito, e Jesus aí cita Deuteronômio 6:16, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus não se lançou dali abaixo. Não foi atrevido. E o diabo então foi vencido. Mas diz Lucas, para mostrar a humanidade de Jesus, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Não foi só dessas 3 vezes que Jesus foi tentado. Jesus foi tentado em tudo, em todo momento. Mas diante daquele embate direto, aqueles 3 embates, naquele momento, o diabo se ausentou, por algum tempo. Por quê? Porque Deus não nos permite ser tentado além da nossa capacidade. Jesus estava exausto. Jesus estava esgotado. E por isso, Deus não permitiu que o diabo continuasse ali. Deus permitiu uma ausência do diabo. Charles Spurgeon, ele fala a respeito disso. Nós colocamos aí em nosso esboço e nós vamos ler para os irmãos aqui. Né? Diz Charles Spurgeon, como homem ele estava especialmente exausto. Ele estava faminto, como nos é dito. E isto prova a exaustão. Paulo, escrevendo em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Jesus tinha passado 40 dias com fome, com sede, havia se enfrentado diretamente o inimigo nestas 3 oportunidades,
estava exausto. E como era homem, Deus não permitiu que ele fosse tentado além da sua capacidade. E por algum tempo, Jesus ficou livre da tentação do diabo, da oposição das trevas. E diz Mateus que neste instante os anjos vieram servi-lo. Jesus realmente se humanizou. Jesus realmente foi tentado. Mas por recorrer à palavra de Deus, por usar a arma de ataque contra o inimigo, por estar em jejum e oração, ele pôde vencer o pecado. Ele não se deixou vencer pela concupiscência da carne, nem pela concupiscência dos olhos, nem pela soberba da vida. Como diz John Nelson Darby, a Sagrada Escritura é a expressão da vontade, da bondade e da autoridade de Deus, aplicáveis a todas as circunstâncias do homem, tal como ele é. Ela mostra-nos que Deus se interessa por tudo que diz respeito ao homem, e que por que motivo havia de agir o homem de modo próprio, sem olhar a Deus e a sua palavra? Nós precisamos da palavra para vencer. E a palavra é o próprio Cristo, que, como nós já vimos, que porque em tudo foi tentado, pode socorrer aos que são tentados. Charles Spurgeon diz o seguinte, e nós terminamos esta aula com as palavras de Charles Spurgeon. Amados irmãos, temos muito que aprender da tentação de nosso Senhor. Ele foi tentado em todos os pontos, como nós. Se vocês estudarem a tentação de Cristo, não serão ignorantes dos ardis de Satanás. Se virem como ele derrotou o inimigo, aprenderão que armas usar contra este grande adversário. Se virem as conquistas de nosso Senhor durante toda a batalha, aprenderão que, mantendo-se perto dele, serão mais do que vencedores por aquele que os amou. Jesus foi tentado, mas venceu o diabo. E agora pode nos socorrer. Não só com o seu exemplo, mas no dia a dia de nossa tentação. E vendo a tentação de Jesus, nós também poderemos vencer. Amém.